gravando a aula. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, lembrando que está agendado para a próxima semana a nossa prova, tá? Se não tiver nenhuma alteração no calendário. Eu vi hoje que a prefeitura ela já fez aí uma publicação de ponto facultativo na segunda. Se isso acontecer, obviamente, nossa prova vai ser na outra segunda, tá? Mas isso é só se o calendário sofrer qualquer alteração de mudança. Por enquanto, nós não recebemos nada dessa alteração, mas tudo é possível até a próxima semana, tá bom? Hoje nós vamos passar pelas nossas atividades que foram disponibilizadas no Moodle. Todas as atividades, inclusive discursiva e também as atividades que foram de exercício. Lógico, nem todos fizeram, nem todos tiveram aí, né, o carinho de deixar a atividade concluída, mas nós vamos passar por ela para que vocês, então, tenham uma possibilidade de revisão. O Vitor me pediu sobre a questão do livro, né? Ele não está conseguindo abrir. No livro que eu disponibilizei lá para acesso, ele tem um link da minha biblioteca. Pode ser que por algum motivo vocês não estejam conseguindo abrir. Para mim aparece normalmente. Então, assim, eu não posso nem dizer que estou com problema, porque eu não estou com problema. Inclusive, eu estou abrindo dentro da EAD, assim como vocês, né? E o sistema abriu normalmente o livro agora. Mas eu vou abri-lo, vou mostrar esse livro para vocês, para que vocês, então, saibam qual é o livro que a gente está comentando. Outra dúvida do Vitor mesmo é a respeito do PDF que está lá. O PDF é de um livro também, que faz parte da bibliografia de vocês. Então, ele também pode ser utilizado como um livro para o assunto tratado da aula. Então, esse é o livro, Administração da Produção e Operações, do professor Daniel Augusto Moreira, tá? Vocês estão aí, então, agora vendo o livro. Esse livro, ele é um livro que foi e que está na bibliografia básica da disciplina e ele também tem na minha biblioteca. Então, esse é o livro que foi disponibilizado para vocês. Tudo bem, Vitor? Professora, obrigado. Não tem de quê. No livro, quando eu abro, ele tem algumas abas importantes para que vocês, então, analisem como um livro básico, livro-texto da nossa disciplina. Então, logo aqui no primeiro capítulo, que aí eu quero deixar claro para vocês, ele é o nosso primeiro encontro. Ele fala do processo de gestão, produção, administração e os conceitos básicos. Que conceitos básicos, professora? Os conceitos da disciplina, tá? Então, é importante que você leia para a prova o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele fala dos conceitos de administração da produção. Ele também vai falar um pouco sobre o que é produto, o que é serviço, que a gente já falou isso na sala de aula. Ele vai falar um pouco desse primeiro capítulo, principalmente de partes introdutórias de conceito. Que partes introdutórias de conceito são essas? Deixa eu só voltar aqui, porque tem alguém querendo entrar. Isso. Vamos lá. Então, ele vai falar, por exemplo, além do conceito, né? O que é produção, o que é serviço, o que é produto, o que é quais os tipos de produto, como que eles se encaixam.
Ele vai falar um pouco também sobre a parte que vocês já viram, que são os conceitos da evolução da administração. Como que ela evoluiu? Então, ela começou lá nos primórdios, né? Na parte bem introdutória, aonde ele relatava que os nossos produtos, eles eram manufaturados, toda a produção acontecia de forma artesanal, e aí depois houve uma evolução, né? E nós chegamos aos princípios que regem a administração da produção, que são aqueles voltados principalmente para a gestão e o gerenciamento. Aí já veio evoluindo, dentro dessa evolução, então, ele separa, né, a diferenciação entre características de empresas, tipos de produto, tipos de serviço. E aqui eu tenho as características dos serviços, que são intangíveis, impossível, difícil, grande, né? Por quê? Porque ele faz uma comparação. Por exemplo, o produto em si, ele pode ser físico quando ele é produto. Já quando ele é serviço, ele é intangível. E aqui ele dá toda uma explicação daquela definição de administração da produção e ainda trabalha nesse primeiro capítulo a questão desse sistema de produção. E ele, então, define quais tipos de sistema, como é feito o sistema, aonde ele é empregado, conta um pouco da história, né, que é importante a gente relatar, que começou lá atrás, bem antes, né, das máquinas a vapor, um bom parte da história, ela veio, né, da parte da industrialização, da Revolução Industrial e assim sucessivamente. É importante lembrar que ele também relata um pouco do planejamento estratégico. Que tipo de planejamento estratégico? Aquele que nós dissemos aqui na sala de aula. Falamos sobre as funções gerenciais, esses objetivos, e ainda relatamos a parte do planejamento. Então, o capítulo 1 do livro da administração da produção, ele é extremamente importante para a nossa avaliação da semana que vem. Eu estou aqui passando folha por folha, lógico, está demorando um pouco, porque nesse horário todo mundo está dando aula e, consequentemente, está acessando a sala do mundo, então ela vai ter aí um pouco mais de instabilidade. Mas a gente vai passar folha por folha aqui para mostrar para vocês o que é o capítulo 1 do livro do Daniel Moreira, tá? Essa constante que a gente está analisando aqui, ela demonstra sistemas, tipos de sistemas e também o planejamento. Esse livro, ele é básico da disciplina. Então, o capítulo 1 da disciplina deve ser todo ele estudado, tá? Professora, eu preciso pensar que o capítulo 2 também cai na prova? Sim, mas o capítulo 2, que consta aqui, né, no nosso sumário, ele tem uma definição da tomada de decisão. Mas o capítulo 1, ele é todo, tá? Todo ele é o conteúdo da nossa prova. Então, aqui eu tenho o capítulo 1, capítulo 2, e também eu tenho o conceito, agora acho que vai abrir, sistema de produção, e depois os tipos de sistema de produção. Então, aqui ele fala do nível estratégico, do nível tático, do nível operacional, fala do sistema de produção, fala também dos tipos de sistema de produção, que são, na verdade, esses sistemas são voltados para classificação de produção contínua, produção encomenda e produção repetitiva. E no final, ele fala do planejamento estratégico de manufatura, que foi um dos conceitos que nós trabalhamos nas últimas aulas, e aí ele faz aquela parte importante que é a definição do planejamento. Então, esse capítulo 1, é o capítulo básico da prova,
e não é o único, tá? Deixar claro isso para que vocês depois não se percam aí nos estudos e na leitura. Importante, no final do capítulo, eu tenho algumas discussões. Que tipos de discussões? São questões importantes que devem ser analisadas por vocês e estudadas também, tá? São questões abertas que estão no final do capítulo do livro, que devem ser lidas por todos vocês e, quem sabe, aqueles que gostam um pouco mais de estudar, respondê-las. Porque é importante a sua resposta, até porque uma boa parte da sua prova, ela pode vir das respostas desses capítulos que vem aí no final como exercício de fixação, tá? Lembrando que não é o único. Então, aí, ó, capítulo 1, ele termina na página 22. Esse é o capítulo básico da prova. Dúvidas sobre o primeiro livro? Conseguiu ver aí, Vitor? Consegui. Aí o capítulo 2 aparece ali. Não cai na prova. Não cai. Capítulo 2 Tá. não cai na prova, só o capítulo 1, tá? Agora, do livro que tem lá no PDF, aí eu quero mostrar para vocês. O capítulo, então, do PDF, ele tem já um outro diferencial, mas ele cai na prova mais coisas. Só vou abrir aqui para ficar claro para vocês. Olha esse conteúdo. Deixa eu ver onde está o livro aqui. Tem tanta aba aberta aqui que tem que fechar algumas para lembrar de todas. Só um minutinho. Só um minutinho que eu estou fechando algumas abas aqui, porque senão pode ser que a professora não dê conta. É muita coisa num dia só. Vou fechar mais essa também. E essa. Ótimo. Vamos lá. Aqui. Achei o livro. Pronto. Então, esse é o livro já do Jurandir, que está lá em PDF, né? Acho que vocês já viram. Ele é um livro que vocês podem baixar aí no computador de vocês. Ele tem um celular também. Ele tem aí vários capítulos. Entre eles, o primeiro fala dos princípios da administração da produção. Deve ser estudado. Ouviram? Deve ser estudado. Então, o capítulo 1 é um capítulo importante, tá? Aí, lá no capítulo 1, eu tenho, por exemplo, as definições do que é administração, como é a administração da produção, a sua evolução, suas figuras, tá? Então, esses são os conceitos, ó. Então, aqui ele apresenta um pouco como é a estrutura, né? Então, aqui, o capítulo 1 é os princípios da administração da produção, ok? Lá no capítulo 1, então, ele tem os fundamentos. Então, é importante o estudo do capítulo 1. Mais uma vez, estou reforçando. Capítulo 1 dos dois livros, tá? E ele vai dizer para você o que significa administração da produção, quais são os setores, quais são os tipos, como é dividida a organização, o que é um produto, o que é um serviço, onde que é utilizado o ciclo desse produto,
como que é dividido as funções, os tipos de organização, isso tem tanto num quanto no outro. Então, por isso que eu deixei aqui, mas é importante estudar os dois, tá? Lógico, né? Vocês têm aí o material e devem ser estudados. Aqui ele vai contar um pouco, né, das estratégias e as funções, aonde que encaixa. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um processo de entrada, transformação e saída. Aqui ele trabalha com alguns exemplos, lembra? Ó, linhas aéreas, o que é uma entrada, o que é uma transformação, o que é uma saída. Então, isso é importante por quê? Porque ele dá exemplos. Então, o livro, tanto do Jurandir quanto do Daniel, devem ser estudados. Professora, eu só estudei o livro do Daniel, está errado. Professora, eu só estudei o livro do Jurandir, está errado. Estou dizendo aqui, desde o início, os dois devem ser estudados e os dois devem ser trabalhados como livros, textos da disciplina, tá? Então, o livro vai até o final, na página 40, alguma coisa, acho que é isso. Vamos chegar lá para a gente ver. Então, ele vai falar dessa evolução toda, né, dessa globalização, e aí vem as questões, tá? Então, ele termina na página 40, tem aqui algumas atividades. Eu tirei desse livro essas atividades. Deixei lá até essa página aqui para vocês terem como base de estudo, também para forçar vocês a fazerem as atividades, tá? Dúvidas no livro do Jurandir? Tranquilo, professora. Beleza? Vamos lá. A primeira atividade que eu passei para vocês foi uma atividade que ela contava, né, um pouco sobre a evolução. E eu pedi para vocês trabalharem, né, essa questão. Então, aqui, ó, na atividade 1, eu pedi para vocês fazerem nessa atividade a leitura do artigo, que era os princípios, as principais relações da Revolução Industrial com a Revolução Histórica da Administração da Produção, e justificar a sua resposta. Esta era a questão número 1, da primeira semana de aula. Aí eu te dei um artigo, né? Você tinha que abrir esse artigo e responder aqui no texto. Infelizmente, como eu falei para vocês, nem todos responderam. Só tive 16 respostas. Lógico, já comecei a olhar, corrigir, a levar em consideração, mas eu vou aqui, então, corrigir com vocês essa atividade, tá? Então, nessa atividade, eu tinha lá a questão, e nessa questão pedia quais são as principais relações da Revolução Industrial com a evolução histórica da administração da produção. Pedi para você justificar a sua resposta. E aí, alguns justificaram, outros não. Nessa relação, é ler o capítulo, ler o artigo e trazer a resposta. Então, a gente tinha a evolução da máquina a vapor, a substituição do homem pela máquina, a gente tinha o sistema fabril, a especialização da mão de obra, a evolução, principalmente da fabricação de equipamentos têxtil, máquinas, ferramentas, né? A produção em larga escala, a evolução, né, dos países da Europa e dos Estados Unidos, a revolução, né, da indústria têxtil, que é considerada a primeira grande indústria, o desenvolvimento da máquina através do motor, né, que era gasolina, eletricidade, e isso houve uma evolução nesse quadro. O sistema que era caseiro, manufaturado, passou a ser industrializado. O sistema que foi através da evolução e da separação entre
propriedade e levar ao aparecimento de uma pessoa que era considerado administrador, a era da qualidade, da engenharia, a administração científica, né? O desenvolvimento das relações humanas, o processo da pesquisa operacional, tudo isso são conceitos que o artigo demonstra e também você tinha como resposta lá nos capítulos, né, dos livros. Algo que você respondeu e que você gostaria de falar, ou até mesmo para justificar a sua resposta? Alguém? Na atividade 1? Professora, eu coloquei um pouco de tudo que a senhora falou, mas bem Eu brevemente. vi. Eu Né? vi que você colocou. Tudo... Mas você viu que você poderia ter acrescentado mais coisas. Sim, agora que a gente passou pela matéria, dá para enriquecer bem mais. Isso que eu ia até falar, que eu, tipo, pincelei Não, mesmo. mas a gente analisou a resposta quando você estava iniciando. Ah, Essa sim. foi a consideração. Eu estou corrigindo agora com vocês, para vocês verem que tem muita coisa que poderia ser acrescentada. Mas, lógico, vocês não tinham ainda essa expertise lá atrás para esse processo, né? Mas a gente acredita que vocês, no processo evolutivo, né? Entre o início da disciplina e agora, vocês vêm acrescentando conhecimento, tudo bem? Mas isso é normal, tá, Vitor? Deve ser normal, né? A gente tem que estar sempre evoluindo. Isso é o princípio, né, das atividades. A outra atividade, que foi a atividade 2, foi até do dia 9. Eu tinha comentado para vocês que nesse dia eu estaria de férias, né, e tal, e a gente ia passar uma atividade para que vocês, então, respondessem. Era um caso onde tinha Taylor, e Taylor resolve, né, um problema dentro dos princípios da administração científica, né? A gente, então, tem, nesse estudo de caso, 7 perguntas. A primeira fala: o que aconteceria se Taylor não obrigasse os homens a descansar? Você acha que eles se esgotariam em sua produtividade, diminuiria? Como você atuaria? Quais ações você implantaria? Seria possível agir diferente nos dias atuais? Como? Qual teoria da administração você fundamentaria para sustentar na argumentação de uma análise teórica? Ó, dentro desses princípios todos, a gente tem aí várias respostas. Entre elas, algumas que vieram bem trabalhadas. Outras, como parece assim, que estava com um pouquinho de preguiça de nos responder, né? Mas a gente entende que nem todo mundo gosta, né, dessas questões de trabalhar a resposta, né, e desenvolver. Então, ó, se a gente for pensar, poderia ter uma queda na produtividade se a gente não colocasse as pessoas para descansar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, professora, devido à carga. E a carga do descanso é importantíssimo. Olha, eu não estou vendo vocês. Eu não consigo saber o que vocês estão fazendo. Mas pode ser que alguém aqui sentou e está dormindo, não pode? Por quê? Porque você trabalhou o dia todo. E aí, nesse momento, tem uma pessoa falando, você está com fone no ouvido, encostado um pouco, de repente, o que acontece com você? Você cai no sono. Por um problema seu? Não, por um cansaço, né? Então, assim, o cansaço físico, o cansaço emocional, essa questão, né, de não conseguir produzir como deveria, isso também tem a ver com essa dificuldade que a gente está agora no ensino remoto, né? Onde vocês têm que trabalhar, às vezes, dentro desse mesmo sistema que nós estamos, e à noite ainda me escutar, ou escutar todos os outros professores. Isso deixa vocês cansados?
Claro que sim, né? Só um minutinho, gente. Isso também acontece, né? Então, a gente precisa entender que nesse princípio que nós estamos ainda é mais fácil de acontecer essa questão do cansaço. E, acima de tudo, você acreditaria no trabalho duro e ininterrupto atrapalhar a produtividade? Imagina, você 24 horas ininterrupto dentro de uma atividade. Isso há possibilidade da sua produtividade cair? Sim ou não? Sim, professor. Por quê? Ramon, com certeza, por quê? Porque, primeiramente, que eles vão ter esse desgaste que a senhora já comentou, é, e eles não vão ter esse tempo de descanso. Lá ele fala que, até um exemplo, ele fala que eles iriam dar tudo de si para tentar conseguir fazer o mais rápido possível, mas iria ser uma intensidade muito alta. Então não tem como eles conseguirem fazer isso 24 horas, manter a mesma intensidade. Então o nível ele vai caindo, esse, tanto da força física quanto da tensão. Então por mais que ele até tenha um bom condicionamento físico, o trabalhador tenha um bom condicionamento físico, a atenção dele, de onde pegar, como colocar, vai também estar prejudicada. Então não tem como não. É isso mesmo, Ramon. Além dessa questão toda, eu tenho desgaste físico, emocional, um desperdício, porque você sabe que quando a pessoa está cansada, ela reduz a produtividade e isso traz alguns outros problemas, como, por exemplo, a questão de acidentes, né? Não sei se vocês viram hoje na mídia, mas um mecânico, ao consertar uma máquina numa indústria aqui de Dourados, ele sofreu uma, uma sucção, porque ele foi para dentro da máquina. Então, ele sofreu um acidente na indústria, aonde levou à morte. Pode ser que ele esteja cansado, pode ser que naquele momento ele sofreu, né, alguma falta de atenção, porque a máquina estava ligada e ele estava tentando consertar uma máquina em movimento. Olha só, era um mecânico, né? Ele já tinha alguma experiência. E mesmo assim, ele foi sugado pela máquina. E a máquina moeu, né? Ele morreu moído pela máquina. Uma máquina de processar carne numa indústria, né? Numa indústria de alimentos aqui de Dourados. Olha o que pode ser o desgaste físico, pode ser desgaste emocional, pode ser tantos outros fatores que levam também o quê? A perdas e, infelizmente, alguns casos, até a morte. E isso, você pode virar para mim e falar, mas professora, isso não acontece. Acontece. Tanto que aconteceu agora, né? Por exemplo, você vai dentro de uma obra e uma pessoa está mexendo com o sistema elétrico, com todo esse sistema ligado. Não, eu tenho anos de experiência. Se ele tiver anos de experiência, ele não estaria com a energia ligada para fazer qualquer tipo de atividade de mexer no fio com ele ligado. Não é que você tem anos de experiência. Você vai mexer num processo que vai, por um triz, você encosta algum equipamento e você morre eletrocutado. Trabalhar nesse sistema leva ao desgaste, ao esforço físico e, acima de tudo, à perda de resultados. Nesse exercício também,
ele tinha como pergunta 2, de que forma, qual a consequência do trabalho duro e ininterrupto, quais dessas consequências são descritas, classificadas para o colaborador e para a organização. Algumas pessoas também levaram em consideração a questão número 1. Outros não conseguiram juntar uma coisa com a outra. Agora, de que forma vocês acreditam? Dentro desses princípios que a gente está trabalhando aqui, o trabalho duro e ininterrupto, ele não seria tão qualificado. O trabalhador teria um esgotamento, principalmente dessa mão de obra, e aí é o que eu acabei de dizer, queda de produtividade, acidentes no trabalho, perdas de qualidade do serviço, né? Então, isso levaria muito à consequência de uma produtividade negativa e o trabalho só ia declinar, né? Na questão 4, ele diz assim: você acha que trabalhar menos produz mais em qualquer situação? Você recomendaria isso a seus auxiliares? Por quê? Todas as pessoas estão preparadas para essa mudança? Todos os tipos de trabalho? O que vocês acham? Trabalhar menos produz mais em qualquer situação? Sim ou não e por quê? E aí, pessoal? O que Professor, vocês acham? lá que eu acho que não sei todas, né? Mas eu fiquei em dúvida, não consegui citar na hora, né? Mas eu acho que acredito que sim, porque não sei se todo mundo vê, sabe, aquelas empresas de tecnologia que eu imagino mais o setor criativo, que precisa de descanso, porque você não tem um cansaço tipo físico, mas o cansaço mental, eu acho que é muito desgastante. Você não consegue ter ideias. Tá, mas E a pergunta aqui, Vitor, todos os é, trabalhos, independente se for na área criativa ou não, trabalhar menos produz mais em qualquer situação? Eu acho que não. Não. Tem áreas que você, como acabou de citar, é imprescindível, porque ele depende do processo criativo. Agora, tem áreas que não são assim. Eu preciso ter e devo ter horas a mais de produtividade, até porque são áreas e situações que, nesse processo, os intervalos só diminuiriam. Na verdade, o desgaste, mas não aumentaria a produção. Então, tem que saber qual é o setor que se encaixa essa situação. Ok? Lá no próximo, a pergunta que... Oi? Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Eu também coloquei, quando eu fui responder, eu também que não são todos os setores que precisam, todos os trabalhos que precisam de descanso. Sim. Mas ao tentar exemplificar foi mais difícil, eu não consegui exemplificar um. Porque na minha cabeça tem que ter sim um equilíbrio em relação a você pelo menos ter uma pausa, ou seja na ergonomia, se alongar um pouquinho, enfim, que você vai acabar quebrando um pouco esse tempo, vai, entre aspas, diminuir o tempo de trabalho, do que ficar, sei lá, as 8 horas diretas, 6 horas diretas. Mas qual seria um exemplo de trabalho que não tem que ter descanso, não teria Não, descanso? aqui não está dizendo, Ramon, que eu não tenho que ter. Você acha que trabalhar menos produz mais em qualquer situação? Por exemplo, se eu virar para você e falar que o professor da UFGD, ele deve não dar 4 horas de aula. Ele tem que dar 1 hora de atividade. Você acredita que se ele diminuir essa produção de 4 para 1, ele vai ter o mesmo ganho de atenção com vocês e rendimento do que se ele trabalhasse 4 e se ele trabalhasse 1? É isso que o texto está perguntando. Você acha que trabalhar menos produz em qualquer situação? Vamos imaginar uma cirurgia.
A cirurgia tem 12 horas. O médico vira e fala assim, não, só faça essa cirurgia em 4. As demais 8 horas eu não vou mais tocar no paciente. E aí? Então, assim, tem situações que é necessário diminuir a carga horária para dizer o seguinte, lá no Google, olha, vocês vão voltar aqui só quando tiverem o processo de start de uma ideia em funcionamento. Então, o cara tem que ir embora. Não adianta ele ficar lá olhando para mim, porque ali não está ainda, o processo de start dele não está funcionando. Mas são situações e situações. Não estou dizendo que, como a resposta no número 1, não deva sofrer a questão do processo de descanso. Isso não é, nunca foi e nunca será uma regra. Eu preciso descansar. Agora, não quer dizer que em todo serviço, essa é a pergunta, eu tenho que reduzir carga horária porque o processo produtivo vai aumentar. E isso não vai acontecer. É essa a pergunta que o autor quer do exercício. Entendeu qual a diferença? Sim, consegui entender. Porque assim, se você achar que, não, Ramon, agora você não vai mais produzir, não vai mais trabalhar 8 horas, você vai trabalhar 4, porque eu sei que você em 4 produz do mesmo jeito. Pode ser que a sua atividade que você está desenvolvendo seja, mas a minha já não se encaixa nessa situação. Então, eu preciso trabalhar 8, descansar no intervalo. Olha o que aconteceu com os técnicos administrativos. Eles hoje estão trabalhando 6 horas. A carga horária era de 8. Eles têm que provar que eles conseguem fazer a mesma atividade de 8 em 6. Sem o quê? Sem intervalo. Nem todo mundo aderiu. Por quê? Nossa, mas eles teriam 6 horas ao invés de 8. Porque nem todo mundo consegue fazer isso. E aí eu tenho que respeitar o técnico que não se adequou a essa questão de carga horária. Né? Então, essa pergunta que ele queria colocar no exercício. Ok? Ok, professor, entendi. Beleza. Nada. Você conhece outras situações em que as pessoas precisam descansar para poder realizar uma tarefa? Sim. Um médico, um psicólogo, um motorista. Gente, quanto acidente poderia ser evitado se os motoristas respeitassem o processo de descanso, né? Quantas vezes a gente vê motoristas, às vezes, na estrada, que levam o carro, né, a carreta para cima de você. Eles estão o quê? Cansados. Às vezes eles já estão até com alto índice de medicamento para se manter acordado. E qual o grande problema desse medicamento? Não é manter acordado. É que quando o efeito desse medicamento passa, eles dormem de uma vez. E aí eles não veem um acidente acontecer. E algumas pesquisas têm mostrado que eles vêm substituindo esses medicamentos por droga. Que aí é mais difícil ainda, né? Mais complicado. Entenderam, pessoal? Pessoal, tá me ouvindo? Ou tá todo mundo dormindo, já descansando? Certo, professora. Obrigada, Matheus. Vamos lá, então. A outra pergunta diz, em sua opinião, por que algumas pessoas trabalham demais? Necessidade, excesso de trabalho, falta de método, compulsão, vontade de agradar o chefe, recompensa elevada ou outro motivo? O que vocês acham? Ou tudo isso misturado? Como que é a pergunta, professora? Em sua opinião, o que leva algumas pessoas
a trabalhar demais. Necessidade, excesso de trabalho, falta de método, compulsão, vontade de agradar o chefe, recompensa elevada ou outro motivo. Acho que um pouco de cada coisa. Infelizmente, né? Nós trabalhamos muito hoje, nos dias de hoje, nesse período que nós estamos passando de pandemia. Bem menos do que o normal, acredito eu. Rapaz, eu tô trabalhando demais. Você nem queira. Eu tô aqui desde 6 horas da manhã. Eu estou trabalhando cerca de 18 horas por dia. Por que será? Porque quando eu estava presencialmente, eu conseguia sair de uma sala, ir para outra, ir de um lugar, ir para o outro. Aqui é marcado uma reunião em cima da outra. Então, eu não dou nem intervalo de uma para outra. Eu termino uma e às vezes a outra já iniciou, eu estou saindo dessa, estou entrando na outra. Então, para mim, esse momento remoto não foi nada fácil e não está sendo nada fácil, né? A primeira reunião que eu tive hoje já era 7 da manhã. E agora eu estou dando minha última aula. E depois que eu terminar aqui, eu tenho um tanto de e-mail para responder. Então, todo dia eu vou dormir 11, meia-noite. 6 da manhã começa tudo de novo. Então, você imagina a carga horária que eu estou nesse momento. Aí você fala, em final de semana, piorou. Porque esse final de semana eu vou corrigir prova, eu vou fazer atividade, eu vou fazer aula. Então, aquela carga horária toda da semana que eu não consegui fazer, eu vou para sábado e domingo. Então, isso daqui, né, nesse momento, se alguém disser para você que o professor não está trabalhando, pelo amor de Deus, defenda o professor. Porque a gente não está trabalhando pouco, não. A gente está trabalhando excessivo. Eu posso dizer para você que eu não tenho nenhum dia que eu faço menos que 12 horas por dia. E pior, né? Eu estou com o filho dentro de casa estudando, no qual eu vou ter que estudar com ele. Eu estou com todos os trabalhos da casa, então, no horário do intervalo, eu tenho que correr lá na cozinha, que é aqui do lado, né? Só fazer o almoço, sentar aqui de novo, responder, celular na mão 24 horas. Então, assim, realmente, esse momento de pandemia, para algumas pessoas, veio numa carga horária muito excessiva. Né? O Ramon está dizendo ali, estou trabalhando mais no período de pandemia do que fora dele. Eu também, Ramon. Muito, muito mesmo. Então, assim, eu não estou vendo os dias passarem do mês. Olha que coisa, né? Eu abro a agenda de segunda, já fazendo a agenda da semana que vem. É muita carga horária, é um serviço muito desgastante. Mas vai passar, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está chegando a uma situação que vai passar. E daí, de forma geral, né, que a gente tem trabalhado aí nessa necessidade, a gente sabe, né, que essa carga de trabalho veio condicionada aqui. Alguns problemas de saúde, gente. Hora sentado aqui, você imagina, você tem problema de coluna, você tem problema de cansaço físico. O meu grau do óculos aumentou 1,5 do ano passado para cá. Eu não tinha problema de visão, agora eu tenho. Porque são horas na frente de um computador. E aí você acredita, né, dentro desses princípios que são doenças que você adquiriu durante a pandemia. Mas você ainda é ficha, professora, realmente. Eu acordo 4 horas da manhã para pedalar. Porque é o único horário que eu consigo, de 4 até as 6h30, 7 horas no máximo. Porque aí depois começa tudo isso. É difícil, né? Mas a gente tem que colocar alguma coisa fora daqui. E aí, nesse intervalo, eu não levo celular, né?
para mim poder não responder nada, porque senão até lá eu quero responder alguma coisa que ficou aí em aberto. Difícil. Mas vai dar certo. No final a gente vai conseguir, né? Se Deus quiser. São sacrifícios, né, Andrei, que a gente tem que fazer. Vamos lá para a gente conseguir. Mas continuando aqui nossa revisão. A pergunta 7 diz assim: você acha que, de forma geral, as pessoas que trabalham com inteligência não precisam trabalhar muito para alcançar seus bons resultados? Vocês acham que alguém não trabalha com inteligência? E aí? Eu acredito que um monte de gente não trabalha com inteligência. Por quê? Não, eu até coloquei na resposta que o tempo é o nosso recurso mais valioso. E quem não sabe gerir o tempo não está trabalhando com inteligência. Se eu não organizo minha agenda na semana, se eu não vejo as possíveis ocorrências que vão ter durante a semana, que vai me tirar uma obrigação que eu tenho que fazer, eu não estou trabalhando com inteligência. Então, se eu me programo para, sei lá, amanhã colocar no meu checklist tudo que eu tenho que fazer e eu não levo em conta que isso, que no meio do percurso pode dar um problema, pode acabar a energia, pode dar um pif no computador, e aí, o que eu vou fazer? Vou ficar esperando voltar sem utilizar esse tempo para resolver outra coisa? Então, eu acredito que tem um monte de gente que ainda trabalha sem inteligência, principalmente não sabendo gerir o tempo. Isso que você está dizendo, Ramon, é trabalhar sem inteligência no sentido de quê? De priorizar funções e ações, né? Alguém pode estar dizendo assim, mas professora, por que você então não prioriza? Porque além de tudo que a gente está passando, que é o momento, né? A gente ainda tem outras funções, que é a direção, que além de toda a sala de aula, além dos projetos de pesquisa, ensino e extensão, a gente ainda tem abraçado mais essa função. Alguém me disse, mas não precisaria, né? Só que a gente sabe que uma faculdade, ela precisa de gestão. E nesse caso, a gente precisa fazer com que essa função funcione. E qual é a função? A função de gestão que nós estamos pleiteando, né? E entendendo que é importante para o funcionamento de qualquer faculdade. Volto a dizer, nós precisamos entender como que nossa gestão do tempo é tão importante dentro de um serviço de produção. E aí a resposta do Ramon, ela veio dizer que a inteligência, né, faz com que nós vamos estar mais descansados e a empresa, consequentemente, teria o aumento nos resultados na produção e nos lucros. Ok? Tudo bem com as respostas? Alguma dúvida? Pessoal? Dúvidas? Não estou te ouvindo, pessoal. Professora, tranquilo. Obrigada, viu? Até aqui tudo certo, professor. Valeu. Vamos então continuando, tá? Na outro exercício que nós tínhamos aqui no Moodle, ele mostrava então, nas atividades, a atividade que foi desenvolvida por vocês no dia 16, né? Nessa atividade, eu tinha então a linha aérea e eu pedia para você colocar um input, processo de transformação eu já tinha dado, e eu pedia para vocês então colocar o output. Vamos lá então? Linha aérea. O que nós podemos colocar como input? Qual que é a entrada? O que entra na linha aérea? E aí?
Os clientes foram. Não sei. Que tipos de clientes? Vamos lá. A gente tem que começar agora a pensar um pouquinho, porque essa matéria a gente já deu. Então, a gente precisa desenvolver o nosso raciocínio de forma que a gente consiga ter um pouco mais de resposta. Então, vamos lá. O que seria um input? O que seria uma entrada de uma linha aérea? Vamos lá. Além dos clientes. Mais o quê? Aeronave, piloto, comissária, equipe de terra. Os meus clientes são os chamados de passageiros, carga, ok? Então, isso é a minha entrada, isso é meu input. O que que sai? O que que eu, depois de um processo produtivo de transformação, tenho como saída? Passageiros, cargas transportadas, né? Então, eu entro, a equipe toda, há uma movimentação dessa carga e desses passageiros, e o que sai? Clientes chamados de passageiros e cargas transportados. Tudo bem? Beleza? Segundo exercício, ou melhor, segundo item desse exercício, ele perguntava numa fábrica de eletrodomésticos. Numa fábrica de eletrodomésticos, o que entra? O que entra numa fábrica de eletrodomésticos? Oi, pessoal? Pessoal? Matéria-prima. Mão de Que obra. tipo de matéria-prima, pessoal? Agora eu não quero que vocês sejam genéricos. Aí depende só do tipo de. Parafuso, martelo, a linha geral de produção. Estou falando de um eletrodoméstico, seja ele qual for, eu preciso de o quê? Metal, circuitos elétricos, parafusos para prender as coisas, solda talvez também para poder montar o aparelho, mão de Mas o obra quê? para poder manipular tudo isso, energia para fazer Vocês as estão máquinas vendo como que funcionarem. se eu vou cobrando de vocês, vocês vão me dando resultado. E aí o que Professora. que... Oi, A tecnologia seria um recurso de entrada? sim, eu preciso dela. Até para fazer um design de um produto, eu preciso de tecnologia para desenvolver esse produto para o mercado. Tá? E aí? Sofreu a transformação. Esse produto, então, houve aí uma movimentação, montagem, expedição, armazenagem, expedição. O que vai sair? Geladeira, fogão, ventilador, liquidificador, Ótimo. torradeira. Micro-ondas, produto pronto, entregue para o atacado, para que ele, então, venha a ser distribuído. Tudo bem? Professora, Oi. eu posso dizer que, por exemplo, a experiência ou coisas assim subjetivas são output, como por exemplo a Apple, ela prega a experiência dada ao cliente. Eu posso ter algo subjetivo assim como output? Pode, porque você está trabalhando com produto e serviço. O que é um serviço? É algo intangível. Entendeu? E o que você acabou de falar cai principalmente na característica de serviço. Então, você pode dizer sim. Tá bom? Nada. Próximo item que a gente colocou lá. Oi, pode falar. Eu, na verdade, queria só fazer uma pergunta complementando isso que o Ramon perguntou agora. Uhum. Que é assim, existe algum tipo de coisa intangível que não possa ser necessariamente considerado um output? Como assim? Não entendi sua pergunta. É que ele perguntou assim, sobre a experiência que é gerada para um cliente, para alguém que compra um produto ou serviço. Uhum. Isso é considerado um output, né? No final. Será uma saída, né? Isso. Que vai atingir diretamente o cliente, porque o cliente ele está onde? Sempre lá no final do elo.
Porque o cliente é que abastece, é o cliente que volta o processo produtivo. Quando eu tenho uma característica de algo intangível, ele vai estar lá no final da cadeia de produção, no do processo de transformação. Agora, pode ser que algo esteja também lá na entrada, lá no input? Pode. Quando eu estou falando de serviços dentários, qual a minha expectativa do dentista? Qual a expectativa que eu tenho do dentista? Sair com os dentes saudáveis, né? Paciente com dentes e gengivas o quê? Saudáveis. Saudável é um input ou um output? Output. E ele vai estar onde? Na saída. Então, a saída do processo produtivo, ela apresenta algo que, às vezes, é o quê? Intangível, vem com o serviço. Mas ela também pode estar lá na entrada? Pode. Mas, em sua grande maioria, ela vai estar na saída. Para atender a esse tipo de cliente. Eu entendi, professora. É que, na verdade, assim, minha dúvida ia mais no sentido de que é mais ou menos o seguinte, imagina que teve o input, né, entrou a matéria-prima, a base, todo o produto ou serviço, vai ter a saída. Se durante o processo, vamos supor, sei lá, você estava produzindo um carro e você descobre no meio do processo que você tem uma falha no sistema e aquilo gera um conhecimento para você melhorar o seu sistema produtivo. Essa experiência depois, ela é considerada um output ou não tem nada a ver? Não, ela não é considerada um output. Ela, na verdade, ela é um controle, que é aquele processo lá que a gente tem de planejamento, controle de produção. Ela é uma ferramenta que demonstrou a possibilidade desse erro não ter sido gerado para o meu cliente final. E aí eu tenho uma ação de controle. Só vai ser um processo de saída se isso estivesse atrelado ao produto que foi lá no final, já entregue ao meu cliente. E não é isso, ele no processo de transformação, ele houve o quê? A necessidade de rever alguma ação desse produto. Então, ele é no processo de transformação e não no output. Entendeu, Luiz? Ah, sim, entendi, professora, obrigado. Nada. O outro que nós tínhamos aí é o dentista. Não é isso? O que entra no dentista? O que entra no dentista, pessoal? Então, profissional de odontologia, Dentistas, equipamentos. equipamentos, pacientes, né? E o que sai? A gente já falou. Pacientes com dentes e gengivas saudáveis, que é o que a gente quer. Não é isso? O outro que a gente tem aí é... Qual a característica do outro? Acho que é contabilidade, professora. Processo da contabilidade. O que a gente tem, então, na contabilidade? O que tem de entrada? Dados da produção e do armazenamento do cliente, da entrada de receita e movimentação e tal. Contabilidade tem funcionários, informações e sistema de computador. Assim? Professora, Oi. só voltando um pouquinho ali, no dentista ali no output eu coloquei resolução de problemas. Isso seria um output? Não é só resolução de problema, né? Eu tenho, na verdade, o atendimento a esse cliente voltado para tratamento dentário. Porque pode ser que eu vou lá e eu quero solucionar o quê? Uma dor. E às vezes a dor não é do dentista, é ocasionado por um outro sistema.
mas é paciente que é atendido e pode ser que ele seja encaminhado. Mas o dentista em si, ele vai ter como resultado pacientes com dentes e gengivas saudáveis, né? Que esse é o procedimento que ele tem ali dentro do seu consultório odontológico. Será que eu consegui te responder? Conseguiu sim. Obrigado. Nada. Então, a contabilidade, o que ela vai levar de saída? Contas e demonstrativos, o quê? E certificados trabalhados. Eu quero que o meu contador me demonstre o que eu devo, o que eu estou fazendo de errado e como eu posso melhorar isso. Ok? Próximo item, além da contabilidade, eu tenho hospital. O que entra no hospital? Pacientes, médicos, enfermeiros, materiais de saúde. Exatamente. Mais o quê? O que entra no hospital? Atendimento. Eu entro no hospital também, mais o quê? Medicamentos. E o que sai? Pacientes saudáveis. Na verdade, todo mundo quer entrar no hospital e quer sair o quê? Vivo. Não é assim? Eu não quero entrar no hospital e sair morto. Eu quero entrar no hospital e sair vivo. Mas vamos lá. Professora, Oi? quando a gente falou de output e a experiência e a satisfação ser algo intangível que está vinculado ao output, eu poderia ter algo também intangível na entrada, como talvez a expectativa, se eu vou no hospital, eu tenho a expectativa de talvez ser bem atendido ou a expectativa de sair com vida. Eu poderia também ter essa parte intangível na entrada? Pode, como eu disse aqui, pode ter sim, amor. Só que em grande maioria das vezes ela vai ser atendida só lá na saída. Mas eu posso ter, né? O que eu entro num restaurante? O que eu tenho vontade no restaurante? Eu tenho vontade do produto. Mas qual é a minha expectativa? De ser atendido, de ter qualidade, de ter receptividade, né? Sim, eu tenho essa expectativa. Pode ser que lá no final eu seja surpreendido, mas pode ser que eu também não seja atendido. Mas a expectativa, ela existe. Porque o serviço, como eu disse em algumas aulas, não existe serviço puro. O produto sempre está atrelado a um tipo de serviço. Então, por isso que eu tenho que pensar no produto junto com esse serviço. Entendeu? Ótimo. Podemos continuar, então, no exercício? Aí, no próximo, né, diz assim: quanto ao tema produtividade, podemos afirmar: é conceitualmente, o mesmo que produção? Se não conhecemos o número de empregados de uma empresa, não podemos calcular indicadores de produtividade? Um empregado produzindo 100 peças dias é mais produtivo do que 2 produzindo 200 peças dia? Reduzir os insumos e manter a produção significa também manter a produtividade? Trata-se de uma relação entre as saídas e as entradas de um sistema de produção? O que vocês responderam? Eu acho que é aí. Alguém respondeu algo diferente? Vocês se lembram? Coloquei D, professor. D. Vamos lá. Alguém mais? Fui de E também. É. Quem mais colocou algo que não seja uma dessas? Vamos lá, pessoal. Porque se você reduz o insumo e mantém a produção, a sua produtividade é maior. Não tem como você reduzir o insumo e manter a produtividade. Não seria isso? Já começou a melhorar. Né?
Então eu acho que essa D está errada. A não é. Conceitualmente, o meio de produção não é. A B não tá errado, né? Descartou? É que a A B, B. ela tá genérica, né? É que Você tem outras... descartou, então. A letra A não é. É A letra conceitualmente o mesmo que produção? Não, a letra A não é. A B Sim. também não é, porque tem como você calcular o indicador de produtividade sem saber a quantidade de funcionários. Então não é a B. A C também não é. Não é. Dá 100 peças para cada funcionário, é só calcular. E eu acho que a D não é, porque se você reduz o insumo e mantém a produção, eu acho que a sua produtividade aumenta. E ela não mantém a produtividade. Aí, para mim, eu acho que é E. Trata-se de uma relação entre a saída e as entradas do sistema de produção. Sim, é o que nós acabamos de falar no número 1. Nós temos aquele monte de exemplo lá para você responder isso aonde? No número 2. Entendeu? Então, o tema produtividade é, e pode ser afirmado que trata-se de uma relação entre as saídas e as entradas de um sistema produtivo. Por isso que a gente passou o número 1 antes do número 2. Tudo bem, gente? Alguém fez diferente? Ou alguém não fez? Pelo menos tem bastante gente que não tinha feito essa atividade. Vocês estão anotando aí, né, gente? As respostas, o seu caderninho. Tá todo mundo prestando atenção na aula, né? Lembra que essa é matéria de quê? A nossa prova da semana que vem, tá? Por isso que a gente está fazendo essa revisão. Beleza? Podemos continuar aqui? Sim. Beleza, então. Uma empresa montava 9.400 peças por dia. E ela resolve, então, nesse período, com a utilização de 212 empregados, trabalhando 10 horas dia. Após melhorias no processo produtivo, passou a montar 10.600 peças dias, com a utilização de 212 colaboradores durante as mesmas 10 horas de trabalho. Qual foi o aumento da produtividade da mão de obra? Foi significativa? Comente. E aí? O que vocês fizeram? Para mim foi significativo. Por quê? Aumentou 1.200 peças por dia na produção, um aumento de 12,77%. Foi significativo porque aumentou a produção e manteve o mesmo número de funcionários e horas trabalhadas, resultando numa maior produtividade. Eu acho que é isso. Alguém fez algo diferente? E aí, pessoal? O meu tá igual ao do Andrei, professora. Coloquei os mesmos critérios. Não sei se eu avaliei, também coloquei produção também, tipo 44 de profissional e também aumentou também para 50. Você alterou o número de funcionários, é isso? Não. No caso, a produção deles, de cada funcionário. Então, Não sei se um cálculo... aqui, ó, uma empresa, ela montava 9.400 peças. Isso. E usava 212 trabalhadores em 10 horas. Isso. Após melhorias no processo produtivo, o que quer dizer? Ela melhorou as máquinas, os equipamentos, né? Ela começou a produzir 10.600, mas o número de colaboradores é o mesmo, o número de horas trabalhadas é o mesmo. Qual foi o aumento da produtividade da mão de obra? Então, quanto que aumentou? Quantos por cento? 13. É que eu arredondei para 13. Tá, 13%. Como que a gente achou isso? Como que foi feita essa conta, pessoal? Regra de 3. Ou dividir, né? O que eu fiz? Fiz uma conta básica. Na calculadora lá eu peguei o quê? Eu peguei
o número que eu tinha e o número que passou a existir. O que passou a existir? 9.400 era o que eu tinha. Quanto que passou? 10.600. E isso, então, tem um total de quanto? Qual a diferença que eu tenho aí na produção? Vamos lá, pessoal. Vamos pensar no que a gente fez. 1.200 peças. Dá 12%, 12,67%. Exatamente. Alguém não fez essa atividade? Alguém está com dificuldade? Povo e pova, por favor. Se vocês não falarem, eu vou achar que está todo mundo bem. Pessoal, alguém está dormindo aí? Eu não fiz, mas eu vou pegar pelo menos hoje para amanhã para fazer. Acho que Tá. dá para fazer. Não, dá para fazer. A gente só está corrigindo aqui, porque dos 23, só 10 encaminharam a resposta. E a gente fica muito preocupado com isso. Por quê? Porque tem um período que a gente sabe que vocês precisam estudar. Porque essas questões vão estar na avaliação de vocês. Aí a pessoa fala assim, mas vai dar tempo de fazer isso na hora? Às vezes dá e às vezes não dá. Né? Então, eu preciso que vocês passem a analisar isso. Então, olha lá. Eu tinha 9.500, foi para 10.600. Quanto que aumentou? 1.200 peças por dia. O que significa isso? Um aumento diário de 12,77%. De onde você achou esse número, professor? Vai lá, ó, pega 10.600, divide por 9.400. Você vai achar quanto? Você vai achar 1,12. Vamos lá? Pessoal, pega a calculadora. Para quem não está com calculadora, né? Todo mundo está com calculadora aí? Ou tem calculadora no celular? Vou fazer aqui e vou mostrar a calculadora para vocês. Então, eu tenho 10.600 dividido por 9.400. Deu 1,12766. O que significa isso? Se eu tirar um inteiro, fica 12,76. Vou ver se a calculadora aparece aqui para mostrar. Só um minutinho. A calculadora não aparece aqui. Vou ver aqui no C. As pessoas precisam de acesso. Né? Eu compartilhei o arquivo com algumas pessoas aí para mostrar a lousa. Não sei se todos vocês viram. Tá todo mundo recebendo esse compartilhamento aí? Juliano, Gabriel, Nathalie. Mandei por e-mail de vocês. O Andrei entrou aí, tá vendo, Andrei? Você consegue ver a lousa?
consigo. Você abriu qual link? O primeiro ou o segundo? Eu tô no segundo, eu acho. Você tá Tá. conseguindo ver? Tô sim. Tá todo mundo? Porque só tá na sala o Júlio e o Vandrei. Os outros conseguiram abrir? Professora, você mandou no e-mail, tipo, Ele tá vai no... direto, a lousa vai direto para vocês, no e-mail. Tá no chat aí. No Tá no chat também só aparece, né? Eu tentei, aí eu vou ter que abaixar o aplicativo, só que eu acho que eu não vou ter espaço. Não tem problema. Eu vou fazendo aqui e vou tentando mostrar, tá? Mas pode fazer, né, professora? Porque os cálculos eu fiz aqui, aí qualquer coisa eu vou anotando, pode ficar tranquilo. Tá. Eu tô no segundo aqui do arquivo. Compartilhamento. Só para vocês verem. Tem um monte de gente aqui já na sala. Ó, então eu vou lá, vou pegar a diferença. Qual foi a diferença? 1.200. Nossa, eu para escrever aqui com esse texto aqui vai ser ótimo. Eu vou ter essa diferença do total que vocês tinham aí, que era da diferença entre o total 920. Deixa eu só lembrar aqui os valores. Isso. 1.200 peças foi a diferença. 1.200 dividido pelo total aí, que foi de 10.600 menos 9.400. Se eu dividir essa diferença, o que vai dar? 12,77. É o meu aumento. Algumas pessoas fizeram regra de 3, outros já caem nesse valor direto. Como que eu caio nesse valor direto? Só dividindo 10.600 por 9.400. Então, se eu dividir aqui no total de 10... Nossa, esses números aqui vai ficar ótimo. Peraí. Vamos tentar aqui. Então, eu vou dividir 10.600 pelo total de 9... Tem que comprar um mouse aqui para minha pessoa, para mim poder colocar aqui. Ah, vamos lá. Mas eu tenho que instalar, Lucas. Ele liga? Não tem nem buraquinho para colocar ele aqui. Não entra. Entrou. Vamos ver se com o mouse melhora. Dividido pelo... Ajuda aí, pessoal. Pelo número de 9.400. Então, se eu dividir aqui ó, por 9.400... Quanto que eu vou achar aqui? Na verdade, esse valor que eu achei foi... Então, 10.600 dividido por 9.400, eu tenho um total de 1,1276 e um monte de número. Esse inteiro aqui eu vou tirar. Então, quanto que eu vou ficar do percentual de aumento? 12,76%. Ok? Esse 1,1276 aí, eu já posso ir direto por 1.200. Aí ele vai sair 1. Ele vai ficar 0,12,77, tinha algum número. Eu não sei se vai ajudar ou atrapalhar, mas isso aí significa que da produção inicial, ele está produzindo 112,16% a mais do que a produção inicial. Exatamente. Mas qual que é a diferença? É só você subtrair, tira o 112 do 100. Aí dá 12, também. Mas se você, por exemplo, esquecer e você só utilizar o montante que você chegou
pela produtividade anterior, você vai achar esse valor aqui, você sabe que esse 1 inteiro aqui é aquele 100%, então ele vai ficar 0,12. E aí, o que você vai fazer? Multiplicar por 100, que vai dar 12,76%, que é o que vocês colocaram lá no exercício. Tá, eu coloquei, enfim, não dá diferença. Eu coloquei 12,77 por causa do Não. outro número. Porque tá? você arredondou, mas não Exatamente. tem problema. Não vai fazer diferença nenhuma na minha resposta. Bom? Dúvidas, pessoal, na número 1? Então, ó, houve um aumento de 1.200 peças por dia. Isso significa dizer que houve, então, o quê? Aumentou em número, né, que foi significativo, porque aumentou a produtividade e manteve o mesmo número de funcionários e horas trabalhadas. Isso é importante na visão da produção? Claro que é. Né? Então, assim, eu preciso pensar que essa produtividade melhorou porque eu mantive o número de funcionários. Lembra daquela resposta que a gente fez do texto de Taylor? Está aqui o cálculo. Professora, só uma dúvida. Pela hora que eu tinha comentado, né, do 44,50, eu fiz o cálculo de 9.400 e dividi por 12, que era o número 212, né, que era o número de funcionários. Aí eu peguei o 10,600 e dividi. Aí, por exemplo, eles, com aquela no início, né, eles produziram 44 e depois ele, com a mudança, né, produziram 50. Tipo, isso é um cálculo certo que eu fiz? Tá errado? Não, tá certo? Tá Claro certo, que tá. tem uma unidade de medida também, né, da variação do trabalho. Na hora lá eu fui fazendo um monte de cálculo só para encontrar. Então, olha aqui, ó. Se eu fosse responder aqui em formato de questão, uma empresa, né, monta peças, elas utilizam o mesmo número de funcionários, após a melhoria, ela tem aí uma produtividade maior, só que o que acontece com ela? Ela manteve o número de 212 em 10 horas trabalhadas. Isso é importante para uma empresa? Muito. Aí você fala assim, mas professora, isso vai dar o quê? Um aumento significativo, porque ela está utilizando a sua capacidade produtiva, que está demonstrando que ela tem condições de manter esse número de funcionários. E o número de produção com a produtividade só aumentando. Ok, pessoal? Isso foi utilizado muito na pandemia, né? Com o número de pessoas trabalhando aí cada vez mais, diminuindo o número de pessoas com infecção, com doenças, principalmente pelo coronavírus, a produtividade teve que aumentar com o quê? Às vezes com uma carga horária até maior ou até um número menor de funcionários, e a produtividade ainda teve que aumentar, por exemplo, com luvas, máscaras, álcool, que eram gêneros que estavam aí em grande processo de atender a demanda. Ok? Vamos lá, então, para a outra questão. A outra questão foi... a indústria de papelão ondulado produziu em 2015 3 milhões de toneladas com emprego de 17.466 funcionários. Em 2016, sua produção foi de 2,6 milhões de toneladas com a participação de 13.354 funcionários. Determine a produtividade de 2015 e 2016 e sua variação. O que houve aqui? O que aconteceu, pessoal? Povo? Oi? De um ano para o outro, senhor, aumentou a produção, né? Sim. Aí, os papelões total. E daí? Aumentou a produção ou a produtividade? A produção diminuiu. A produção em 2015 foi de 3 milhões de toneladas e a produção em 2016 foi de 2,6 milhões de toneladas. Então, a produção diminuiu.
A produção diminuiu. A produtividade que aumentou. Por quê? Em 2015, a produtividade era de 171,76 toneladas por funcionário. Em 2016, era de 194,70 toneladas por funcionário. Em 2016, aumentou 22,94 toneladas por funcionário em relação ao ano anterior, que resultou em um aumento de 13,36% na produção. Na produtividade. Ótimo. O que a gente demonstra isso? Que olha só, eu tinha 3 milhões toneladas produzindo com quantos funcionários? 17.466. Então, eu tive quanto de produção toneladas funcionário? 171,76. Ok? Como que eu achei isso? Peguei o número de toneladas, que foi de 3 milhões, e dividi por 17.466 funcionários. Ok? Então, ó, eu peguei esse número que era de 3 milhões. Então, eu peguei 3 milhões. E aqui eu dividi pelo total de funcionários, que era de 17.466. Todos estão acompanhando aí, pessoal? O Ramon também está participando aqui da aula. Vamos lá, então isso deu aqui um valor, né, do exercício de 194,70 toneladas funcionário. 194. 17.466, né? Não é 446. Espera aí, vou corrigir. 194,70. Isso, vou corrigir aqui agora. Não, professor, tá errado. Você está falando 2015 ou 2016? Estou falando 2016. Foi de 171,76 de 2015. Isso. A de 2016 não é 3 milhões, é 2 milhões e 600. Só que é 3 milhões por 17.446. Não, 466. 17 por 466, não? O exercício? Isso, 17.466. Você colocou 446, não é? Aqui está o erro. Perfeito, agora. Não é isso? Então, foi 17.476 para 3 milhões, então deu um total de 171,76 toneladas funcionários. No outro ano foi de 2,6 milhões por 13.354 funcionários, e aí deu uma diferença de 20, em 2016, de 194,70. Então, aqui foi para o ano seguinte de 194,70. O que significa isso? Que em 2016 aumentou 22,94 toneladas funcionário. Então, eu obtive, né, aí um aumento de 22,94 toneladas funcionário em relação ao ano anterior, que resultou, na verdade, um aumento de 13,36% na produção. Coloquei aqui a resposta no chat, só para facilitar o texto que eu estou dizendo para vocês, tá? Está no chat aí da aula de hoje, também, que fica gravado depois.
Entendeu, pessoal? O que houve com o exercício 2? Oi? Se vocês responderem para mim, ajuda. Professora, eu não entendi muito bem. O primeiro, não sei se eu pulei algum, o primeiro deu 194,70. Isso. Diferença do primeiro, porque, tipo, por exemplo, o Esse meu. foi o primeiro, na verdade, 2015, deu 171,76. Ah, tá. É que você tinha pagado, então. Ah, beleza. Isso. O segundo, 194,70. Ah, sim. Ah, que eu tava vendo o exercício, acho que você já tinha pagado. Isso. Aí a diferença aqui de um ano para o outro foi de 22,94. Uhum. E aí resultou num aumento de produção de 13,36. Tá ok, professora, eu vejo pelo chat. Obrigado. Mas eu coloquei aqui só para ajudar vocês depois com a anotação, que vocês podem ficar aí anotando, tá? Vamos lá, então, agora para o próximo. O próximo exercício, ele pergunta o seguinte. 3 empregados processaram 600 contratos de seguro na semana passada. Para isso, eles trabalharam 8 horas por dia e 5 dias por semana. Isso significa dizer que, para cada funcionário, processou cerca de quantos contratos? E aí, pessoal? 3 funcionários processaram 600. Cada funcionário, então, processou quantos contratos? Cada homem produzia 5 contratos a cada 1 hora, né? Ou seja, por dia eles produziam 40 contratos. Por semana, 200. E multiplicando por 3 dá os 600. Ótimo, perfeito. Alguma dúvida? Isso é bem facinho. Alguém vai perguntar, isso cai na prova? E aí? Então, significa dizer que cada funcionário processou cerca de 200 contratos nos 5 dias de trabalho, resultando o quê? 5 contratos hora. Alguém não achou esse resultado ou alguém não fez o exercício? E aí, pessoal? Podemos ir para o último? Podemos, pessoal? Oi? Por mim, sim, professora. Pode? Uma equipe de trabalhadores produziu 400 unidades de um produto cujo custo fixo era de 10. O departamento de contabilidade reportou que para esse trabalho os custos variáveis foram os seguintes: mão de obra 400, 1.000 de matéria-prima e 300 de outros custos, tais como energia elétrica. Determine a produtividade total. O que é a produtividade total? Como eu calculo a produtividade total? E aí, pessoal? Como é calculada a produtividade total? Oi, pessoal? Tá acabando já. Oi, pessoal. Professora, eu coloquei a produtividade total foi de R$ 28,07, considerando os 400 produtos produzidos, seus gastos de 14,25. Alguém fez diferente? Então, temos os custos que são de R$ 4.000, que são 400 unidades a 10. Os custos variáveis são de 1.700 e os custos totais de 5.700. Com isso, a produtividade é de R$ 14,25 ou 14,25 unidades
porque, na verdade, ele não fala que é real, né? Ele só fala que é um valor monetário por unidade. E isso daí dá o valor que ele pediu da produtividade total. Dúvidas? Botei aí também no chat para vocês lembrarem, né, do exercício. Só lembrando que não é real, né? É valor monetário. 14,25. Tudo bem? Sim. Ótimo, então. Vou fechar a lousa lá, tá? Até porque a gente agora tem um exercício aberto, que foi o próximo exercício da semana passada. Que também poucas pessoas fizeram. Muito triste, pessoal. Os exercícios da prova são baseados no exercício que nós colocamos na atividade. E desse exercício da semana passada, eu só tenho uma resposta. Olha só que triste. Ai, ai. Fiquei Mas ele triste está em agora. aberto ainda para envio, né, professora? Até Tá em quinta-feira. Né? aberto, mas fica triste, né? Achei que vocês já tinham feito, pelo menos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu ia pedir para estender o prazo, poxa. O que vai adiantar estender o prazo se vocês não fizeram exercício ainda? Oxi, me ajudem vocês. Então, vamos lá. Eu coloquei uma questão do livro, tá? É o livro que vocês têm na minha biblioteca e ele pede as respostas de 12 questões que estão no capítulo do livro. Então, precisa ler o capítulo do livro, tá? Explicar as principais diferenças entre produto e serviço, tanto no livro do Daniel Moreira quanto no livro do Jurandir, ele também fala, e o material que tem lá também. O que se entende por administração da produção e operações, explique com suas próprias palavras. Dissertar brevemente sobre a evolução da administração da produção e operações, ele fala no histórico. O que tem sido apontado como causa do declínio da posição industrial nos Estados Unidos, o que veio acontecendo, como se interligam as decisões estratégicas, táticas e operacionais, como ela faz a ligação com o processo, conceito de sistema de produção, e ele pede um diagrama, quais são as principais influências internas e externas sobre o sistema de produção, o conceito dos vários tipos de sistema de produção, sua classificação, as vantagens, né, sobre a classificação tradicional do sistema de produção, o que se entende por planejamento estratégico de manufatura e objetivo, a fábrica focalizada de Skinner e as, segundo Skinner, as principais dificuldades na mudança estratégica de manufatura. Importante fazer esse exercício? Muito. Sua prova vai ser baseada em algumas dessas perguntas. Então, se eu faço exercício, eu estou estudando para a prova. Então, se eu estou estudando para a prova, eu acabo aprendendo com o conteúdo do livro e da matéria que a gente já trabalhou. Tudo bem? Quero pedir a vocês alguns minutos de atenção, tá? A gente tem passado por um processo de planejamento estratégico da face. Nesse momento, a gente está pedindo, né, que vocês nos ajudem. Eu mandei alguns links hoje para alguns alunos candidatarem, se inscreverem como delegados. Qual é a função do delegado? É aquele que vai nos ajudar na elaboração dos tópicos de pesquisa, ensino, extensão, assistência estudantil, administração geral da FACE. Qual a importância de vocês no processo? É vocês construírem uma FACE que vocês querem, construir uma faculdade que vocês acreditam que possa estar sempre melhorando. Então, assim, esse link é importante? É, porque quando você se inscreve, quando você se candidata, a gente entende que você quer construir o planejamento estratégico, que a gente está comentando aqui desde o início da nossa aula. Mas, para isso, eu dependo que você preencha
e fale, eu quero participar no link tal. Porque quanto mais pessoas estiverem interessadas no crescimento da nossa faculdade, mais essa faculdade vai poder atender a nossa comunidade. Ah, professora, daqui a 2 anos eu me formo, daqui a 1 ano eu me formo, daqui a 6 meses eu me formo. Nossa, a faculdade não é só para que eu e você vamos passar por aqui, a gente tem que deixar uma história, tem que deixar um legado, tem que deixar ações que realmente falem e demonstrem essa diferença. Eu quero pedir 2 coisas aqui. Primeiro, que vocês respondam, né, qual é a missão e qual é a visão que vocês acreditam para a nossa faculdade. Então, para isso, o link, né, da missão e da visão vai estar aqui, né? Eu vou colocar aí para vocês e eu gostaria muito que esse link fosse respondido. Como que eu posso responder, professora? É fácil. Eu entro nesse link e aí eu falo, né, e demonstro qual é a importância que eu quero para a face que eu acredito ser cada vez melhor. Pode ser que você já tenha respondido, porque isso também foi para o seu e-mail, né? E aí, você pode ter falado para mim, professora, eu já respondi. Ótimo. Se você já respondeu, para mim eu fico muito feliz. Agora, se você, por acaso, né, não respondeu, porque você pode ter não respondido ainda. Então, eu vou pedir para você responder, tá? É breve, é fácil, é aquele que você pode responder bem rapidinho, né? Que aí você vai trazer a contribuição para a face que nós queremos, tá? Então, eu vou colocar esse link aqui para vocês. Só um minutinho. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Ah, ótimo, Matheus. Então, se já votaram, palma para todos vocês. Se não votou ainda, depois entra lá no link para responder, porque só tem até meia-noite, tá? Outra questão é que eu queria muito que vocês participarem, que vocês possam estar participando das nossas redes sociais da Face, né? A Face, ela tem links importantes como Facebook, Instagram e o YouTube da Face. Qual a importância de vocês estarem entrando nesses links? É que vocês têm informações como vagas de estágio, vagas de emprego, cursos, ações que a universidade disponibiliza, a gente tem como disponibilizar e colocar tudo isso nas redes sociais. E qualquer coisa que vocês fizerem da Face, marque a gente lá também, que aí a gente compartilha as ações e faz com que elas possam chegar o mais rápido possível a um número maior de pessoas interessadas. Inclusive, tem várias vagas de estágio e também de ações abertas. Participe, né? Para que você possa, então, nos seguir. Obrigado, Matheus, que você já faz isso. Fico muito feliz quando nós temos alunos que são interessados aí, né, no crescimento da face. Tá bom? Dúvidas da nossa aula de hoje? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Tudo certo por aqui, professora. Tudo certo? Que bom. Eu queria, então, encerrar a aula fazendo chamada, lembrando que, se você não tem, seu microfone não está funcionando, coloque aí no chat para mim, tá? Para que eu não tenha problema aí na hora de deixar ninguém com falta. Amanda? Presente. Andressa?
Presente, professora. Camila, Presente. Carla, Carla, não escreveu no chat não, né? Carlos, Presente, professor. Emerson, Presente, professor. Gabriel, Presente, professora. Giovana, Guilherme, Rael, acho que é isso. Jennifer, Presente, professora. João Vitor, Presente, professora. Juliano, ele escreveu no chat? Sim. Ah, obrigada. Luiz, Presente, professora. obrigada, Luiz. Matheus, Furtado, Respondeu no chat. obrigada. Matheus Adriano, Presente, professora. obrigada, Matheus. Nathalie, Presente. Paola, Paulo, Presente, professora. obrigada, Paulo. Rafael, Presente, professora. Ramon, Presente. obrigada. Ricardo, Tiago, Veríssima, Vitor, Presente. Vinícius, Eu. Vandrei. Presente. Lembrando que nós temos, desde julho, as nossas aulas já estão aí agora iniciando em setembro. Nós vamos para a próxima semana com prova. Depois da primeira prova, a gente vai distribuir as ações do seminário, que é uma atividade que vocês vão fazer em dupla. Essa atividade, então, já está no nosso plano de ensino, e aí a gente inicia o conteúdo para esses seminários, tanto de visão, quanto os temas, quanto a forma que vocês vão apresentar. Semana que vem, então, não temos encontro síncrona, como estamos fazendo. A prova vai estar disponível a partir das 19 horas no Moodle e ela fecha às 10h30, tá? Lembrando que você tem 3 horas para realizar depois que você inicia. Tudo bem? Espero que vocês, durante a semana, possam me perguntar bastante, porque quer dizer que vocês estão estudando. Eu gosto que me pergunte. Pode falar. Não sei se já